você que está assistindo a gente está gravando esse podcast aqui em janeiro de 2024. É uma temporada que a gente está fazendo dentro do Festival Rema, que é o nosso evento anual. Todo ano esse evento rola em Goiânia. Embora a gente goste de fazer uns eventos pockets ali, né? O Rema Day em outras cidades, em outros estados, mas todo mês de janeiro a gente tem o Festival Rema. Esse é 2024. Esse podcast, não sei, você não tem ideia do assunto. Você não tem ideia do assunto. Talvez, se você tem uma percepção assim, você pode saber que nós vamos falar sobre clown, que também o pessoal chama de palhaçaria, né? Palhaçaria. Muito bem, a gente tem 2 apoios aqui no nosso Rema Podcast, que é os Estúdios Fábrica, que é o pessoal que está gravando, filmando, produzindo, que o pessoal, o Jorge é parceiro nosso há muitos anos e o Martoni também é o sócio dele, que a gente há menos tempo está próximo, mas são amigos queridos e a gente eles são muito bons no que fazem. Então depois você acessa lá o arroba deles, Estúdios Fábrica, tá? E também o nosso curso de Teologia com habilitação em dança, que é a parceria do Rema com a FLMU, que é Florida Leadership Ministry University, que é uma universidade da Flórida. Eu fiz uma matéria só para aprender a falar. Inglês, né? Inglês, isso aí. Estou aprendendo ainda. Se quiser conhecer, acesse as nossas redes sociais, fala com a gente. Eu sou o Kiko, vou estar sendo o host aqui, e agora a gente vai se apresentando. Por favor, você. Eu sou Panqueca, né? Panqueca, um palhaço. Aqui um clown, né? Da companhia Rema, sou de Goiânia. Mas eu tenho um amigo, tá? Que se chama Rodrigo Aleixo. Amigo tá? próximo. Muito próximo, que é professor, ator, dramaturgo e diretor de teatro. Então, eu sou a palhaça Aleluia. Eu sou de Manaus, no Amazonas, e sou da companhia de arte cristã. E a gente veio aqui pro Rema, né, pra pegar umas remadas mesmo, que tava precisando. Pra voltar pro Rio Amazonas? Pra ver se tava remando errado lá, né? Então, e aí a minha amiga próxima, né, muito assim, íntima, está aqui dentro de mim, é a Jaqueline Ferreira, né? E ela é um monte de coisa, né? Mas assim, no mais importante, ela é crente. Ela é de Jesus, né? E ela faz umas coisas aí, ela é assistente social, ela é pastora, ela é diretora, ela toca guitarra, faz um monte de coisa. Mas aí a gente veio, né? Estamos aqui e estou feliz. Alegria. Eu tenho um personagem que tem seu nome, na minha turma de bonecos. Que legal, que legal. Acho que não falou seu nome. Seu nome. Falou Falei, aleluia. E a amiga Jaqueline, que é a próxima. Também faço palhaçaria, tenho uma amiga que hoje ela não veio, né, que é a Batatinha. A Batatinha, ela é uma menina de uns 12 anos de idade, mais ou menos, que gosta de aprontar, anda de patinete, conversa com todo mundo e é muito feliz. Ela também já fez muitos trabalhos assim em hospitais, igual Aleluia. Hoje ela está meio aposentada dos hospitais, mas ela gosta. Pós-Covid, né? Mas ela gosta desse tipo de trabalho. Ela também veio pro festival, né? Aproveitou bastante. A gente gosta também da Batatinha. Nossa, aprontei muito com ela. Ela é amiga de vocês, amiga, né? gente boníssima. E é isso, eu trabalho também na companhia Rema de teatro, né? Faço parte, trabalho na escola. Faço algumas coisas por aí de artes também. Polvo. Essa menina é um polvo. Até hoje estou me descobrindo ainda. Todo dia eu legal. descubro uma coisa nova que eu faço. Maravilha. É legal. Ô, gente, que alegria, porque esse assunto de clown, ele é demais, ele é surpreendente, ele é maravilhoso pelo poder que o clown tem de falar o que quiser. Acho isso um poder de super-herói. Acho isso um poder de super-herói. Eu precisava fazer uma pergunta para Natália, para Jaqueline e para o Rodrigo, pode ser? Ou não pode? Pode, a gente sabe da vida deles, eles Pode, contam pra gente. Então eu queria fazer só uma pergunta e pode responder assim de uma maneira condensada, que é uma pergunta que a gente repete quase que em todos os podcasts. O Panqueca, como que o Rodrigo encontrou Jesus? Como que Jesus entrou na vida do Rodrigo? Jesus entrou na vida do Rodrigo de uma forma bem diferente do comum, que é frequentar uma igreja, a partir de um apelo ou uma amizade, apresenta-se Jesus. Para o Rodrigo foi diferente. Ele sentiu uma sede inexplicável, uma coisa assim que ele não conseguia entender, um vazio mesmo, alguns questionamentos, para onde você vai, se acabar tudo, e que hoje eu entendo que era Deus, né, Cristo, Espírito Santo falando comigo. E eu procurei uma igreja
que uns parentes meus, porque no Brasil é muito difícil alguém não conhecer... ter uma conexão qualquer. Isso, né? Porque não era tão direta assim, foi indireta. Então eu fui e descobri uma igreja perto da onde eu morava, aqui em Goiânia, e lá nessa igreja teve um dia de batismo numa quarta-feira à noite. Não é comum. De jeito nenhum. Geralmente é domingo de manhã. E Mesmo domingo. que não tenha o culto de manhã, E geralmente às domingo. vezes põe um batismo de manhã. Por isso que eu tô falando que foi bem diferentão mesmo esse esquema. E o meu amigo, né, Rodrigo, descobriu que ia ter esse batismo lá na quarta-feira e foi. Qual igreja que foi? Essa igreja hoje ela não tem mais esse nome. Foi uma comunidade cristã. Legal. Né? Comunidade cristã de Goiânia. Então essa igreja, né, fez esse batismo na quarta-feira e eu fui, cheguei mesmo decidido a me batizar. Eu quero. E aí foi muito interessante que parecia assim que eu tinha que passar alguns obstáculos, sabe? Não, mas você tem certeza? Olha, vem cá. Eu falei, não, eu tenho certeza, eu quero logo. Em vez de falar que bom, isso, né? E aí teve todo esse esquema, mas eu entendo, foi uma instrução, cuidado. E eu fui descer as águas e isso foi em agosto. Saiu a maquiagem, o nariz? Saiu tudo, né? Saiu. Eu voltei assim com... Um novo homem. Eu saí com aquela ideia de, tipo assim, eu fiz a coisa certa, eu queria fazer isso. Legal. E isso foi em agosto de 1997. Top. Eu gravei um mês porque foi forte, né? Foi uma coisa... Maravilha. E foi isso. Maravilha. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que aí todo mundo responde as duas. E quando que o Rodrigo conectou o Paçoca? Quando que o Paçoca apareceu? Panqueca. O homem já tomou... O que tem nesse café aí? Deixa eu falar. As muitas letras me fazem delirar. Quando que o Panqueca encontrou o Rodrigo ou vice-versa? Tá, beleza. Então já vou entrar num assunto que depois a gente volta nele, né? Na palhaçaria, no clown, até o pessoal que é leigo, não conhece, por que tem essas duas nomenclaturas? Porque o clown é esse que a gente faz, que é meio palhaço-ator. O palhaço tem bastante características assim, próximas do ator. Certo. O palhaço é aquele do picadeiro, do circo, do bocão. Da maquiagem mais carregada. Tá. O Bozo. Isso, Bozo, Patati Patatá, a Relia, o Carequinha. Nós falamos Bozo pra mim aqui. Sim, o Bozo foi muito forte na nossa infância. Eu era o Bozo também. Então aquele bocão. Na sua infância, na minha era o Bozo. Mas quando eu falei Atim Espirro, a Relia, você lembrou, né? Pois é, a TV era preto e branco, não precisava nem pintar colorido. É porque eu sou uma estudiosa da palhaçaria, eu conheço. YouTube. Então tem essa diferença, né? Ok. Então nós fazemos clown, que é esse palhaço, vamos dizer, do palco, né? Ele é mais próximo de uma atuação, né? Apesar de ter elementos. Claro, assim, mistura algumas horas. Né? Acaba que isso vai. Ele é mais próximo da pessoa. Né? Sim, mas chega normal. mais perto de quem tá aqui. Menos né? caracterizado, exagerado, né? É isso. E acaba que hoje vai misturando essas duas falas, né? Essas duas modalidades. Tá. Mas a gente tá fazendo aqui essa separação. Esse é o entendimento literal, técnico, mas muito bom. Porque eu mesmo estou aprendendo. Porque se a pessoa falar assim, pegar o dicionário clown, ele vai encontrar a tradução de palhaço. E palhaço, então é só essa nomenclatura, né? Que diferencia. Virou um conceito. Isso mesmo. Então, dentro da palhaçaria, e aqui eu englobo tudo, nós chamamos de batismo, de nome. E ele acontece de várias formas, né? E é engraçado que lá, biblicamente, também há, né? Total. De mudança de nome, com algum com propósito. Você vê como palhaço é de Deus, né? Não, você já foi de Deus demais. Né? Totalmente de Deus. Então há um batismo de nome. E é bem um negócio bem parecido mesmo com coisa lá da Idade Média. Não, da Idade Média. Um cavaleiro medieval, só ele pode... levantar outro cavaleiro medieval, né? Então só um palhaço pode batizar. Mas não, gente, não é bem assim não, né? Tem aí, o Kiko, você pode, por exemplo,
ser batizado por Você outra mesmo. pessoa, você mesmo. Você outra mesmo, pessoa. olha no espelho, eu acho que eu sou fulano. Sim, é meio que achar uma identidade. Ok. E como que eu fui batizado, e aí tem a ver com como eu conectei. Eu fui uma vez, aí eu já estava já com a igreja, congregando, cedi uma semana das minhas férias para ir para o interiorzinho de Goiás, ajudar um pastor com um teatro. E chegou lá, eu fiquei na casa dele e todo dia o filho dele, uma criancinha, me chamava de Panqueca. Fala sério. Uma criança que me batizou. E esse menino, eu falava, meu pai amado, esse menino não acerta meu nome. Aí falava o nome, ele Panqueca, não, Panqueca, Panqueca. E aí, sabe aquela confirmação? Que legal. E assim, a confirmação veio As assim coisas de da vida Deus. do Rodrigo são muito diferentes, né? Muito diferente. Aquela convicção assim de que, olha, você precisa levar a leveza do evangelho com cores e sorriso para aquele que está doente, necessitado. E este é seu nome. Aí eu entendi. Depois Ah, o moleque, tempo. o menino foi um profeta. Não, ali, o menino né? leu. As crianças, elas têm essa pureza. porque eles conseguem, quando eles não sentem bem no lugar, né? Eles ficam... Volta. Aleluia, aleluia, é aleluia. Aleluia. Então foi assim, essa conexão... Parece sol. Essa conexão, na verdade, ela foi promovida por outro, né? Por Deus. Mas já estava aqui, só que eu não sabia, né? Muito legal. Então foi assim. Muito legal. E você, aleluia, Jaqueline, como é que foi assim? Nossa, eu fico até assim, né? Primeiro, A história primeiro- dele bonita, né? Ah, assim. não, primeiro fala do encontro com Cristo, depois o encontro da aleluia. Então, os pais da Jaqueline eram evangélicos cristãos gospel protestantes. Eles eram pastores missionários, né? De qual igreja? Igreja presbiteriana. Crente mesmo, né? Porque dessa igreja não tem como. A pessoa presbiteriana, ela é crente. É crente, tanto que quando ela sai, ela vai para outra presbiteriana. Não tem. Carta de... Você já viu isso? É Já, verdade, só é verdade. troca, não tem. Então, mas aí, o que aconteceu? Então, aí a Jaqueline era muito pequena, tinha uns 4 anos de idade, com uma pessoa, assim, muito evoluída, né? Muito além do seu tempo. Ela foi para uma escola bíblica Ela faz a dominical. propaganda, né? Não fica normal, né? Não. Foi para a escola bíblica dominical e ela não tinha idade, porque ela só tinha 4 anos. Mas como ela é uma pessoa comportada, concentrada, a professora aceitou ela na sala e nesse dia a professora contou a história do Zaqueu, né? E disse para as crianças, olha, vocês têm que deixar Jesus entrar na sua vida, porque assim que Zaqueu fez. E alguma criança quer deixar, e as crianças tudo gritando, e nada de aceitar Jesus, né? E aí a Jaqueline pegou, levantava a mão e nada da professora via, porque ela era muito pequenininha. Aí ela pegou uma cadeirinha amarela, pra você ter a memória dessa pessoa incrível. Olha. Aí ela pegou uma cadeirinha, aquelas de madeira, né? Que antigamente não tinha plástico. Aí ela pegou, subiu, disse, vou fazer que nem Zaqueu. Subiu na cadeirinha e disse, eu quero! Aí a professora correu, abraçou ela e orou por ela. E desse dia em diante, ela aceitou Jesus e ela chegou e disse, hoje eu sou nova criatura e eu não pecarei, não farei, não sei o que. Aí ficou esse tempo todo tentando se manter crente, muito difícil, né? Porque todos queriam que ela aceitasse sempre Jesus e ela contava sempre a mesma história. Gente, aceitei, não pode repetir, Convicta, né? Muito convicta. Então foi assim que Jaqueline aceitou Jesus e continuou Jesus na vida dela. Tanto é que ela sempre diz quando as pessoas, ai, fulano se desviou dos caminhos de Deus. Nunca teve. Né? Como boa presbiteriana que é, ela sempre disse, gente, Como predestinada a predestinada não não desvia, né? Então, mas assim, é muito legal ser de Jesus, né? E a palhaça, porque assim, a arte sempre teve, né, na vida dessa minha amiga. E ela tem uma companhia, a gente faz parte dessa companhia de arte cristã, e nós percebemos que tinha uma vertente de demonização dos palhaços rondando a cidade de Manaus. Então nós recebemos aquela pessoa incrível, maravilhosa, que eu amo, coraçãozinho para você, Nilceia Figueiredo, na cidade de Manaus. É maravilhosa. E aí a gente ajudou ela num evento que ela foi convidada, que foi uma coisa muito de louco. E em retribuição, ela disse assim, vocês querem que dê uma oficina de palhaçaria? E eu querendo que a turma
né? Quisesse, Quisesse, que eles né? quisessem. Quisesse. Aí a Já Jaqueline... muito oferecida, já. Sim, obviamente. 0800, 500. Nilce Figueiredo, tu é doido. Aí eu peguei, né? Me agarrei daquilo. E foi 2 semanas bem intensas. Aí a Jaqueline acabou entrando nisso, né? E botou nós tudinho junto. E lá que eu acabou que a Aleluia surge nesse momento, né? E a mesma forma, né? Foi uma palhaça antiga que batizou uma palhaça nova. E aí eu fiz a minha estreia e assim, dependendo de quem é o palhaço que batiza o outro, ele faz as perguntas. Por que o palhaço? O que você quer fazer com o seu palhaço? Não sei o que, fazer umas perguntas. E eu falei para ele, ó, eu só quero que a Aleluia nasça, porque tem que chegar Jesus nessas pessoas. E eu acredito que com o palhaço vai se abrir um outro portal. Concordo, Aí- concordo. Aí ela disse, então, você é Aleluia. Que legal. Aí eu estreiei. Não, mas ela que sugeriu o nome ou você já tinha? Não, ela foi, eu Ela te batizou. batizo. Em nome do Pai, do Filho. Aleluia. Aleluia, é. E Aí aí. você falou, você tá louvando a Deus ou é o meu nome, né? É, mas foi muito forte, sabe? Até porque não havia a intenção da Aleluia nascer. Eu estava lá para estimular criaturas lá e acabou que, nem enfim, né? Comigo as coisas meio assim, no susto. Aí a minha estreia foi na Marcha para Jesus e nós conseguimos, eu acho que uns 15 palhaços para estarem, nós fizemos um pilotão, né? De frente. Invasão, literalmente, e ainda conseguimos subir no palco lá da Marcha para Jesus, fizemos um auê louco. Conseguiram nada, né? Foram se esgueirando lá até... Foi liberado? Não, Não, claro que necessariamente. não, mas acabamos cantando, falando, orando, e a gente percebe que naquele dia houve uma abertura realmente espiritual para algumas ações nessa área, né? Então a Aleluia já nasceu assim, né? Falando alto. É isso. Que legal. Natália, e você? Fala pra nós as duas coisas. Como que você encontrou Cristo e como que a Batatinha nasceu, né? Surgiu. Eu converti aos 8 anos de idade. Eu nasci numa família cristã, né? E sempre estive envolvida nesse meio. Minha mãe sempre foi envolvida com trabalhos missionários, intercessão. Então, onde ela ia me carregava, e eu fui crescendo. E o teatro também sempre teve junto, né? Com 6 anos de idade, eu já estava fazendo, igual a Alice, subindo em palco, fazendo palhaçada. E eu vou explicar como foi minha conversão, porque é meio engraçado. Assim, é uma história meio doida, mas é igual que ela falou, marca, né? Você também falou isso, marcou. Quando eu estava com essa idade, que foi o dia que eu lembro como se fosse hoje que eu aceitei Jesus, a minha mãe tinha que ir para a igreja e não tinha com quem deixar a gente. Nesse dia ninguém quis ir, eu e meus irmãos. E meus primos, que também moravam na casa do lado, estavam lá. Então minha tia ia ficar na casa dela, minha mãe deixou a gente em casa. Meu pai, nessa época, ele tinha fazenda, então ele tinha umas espingardas é meio cabulosa, pode falar, né? Conta. Tinha umas espingardas de levar pra roça, aquelas de caça e tal, que ele guardava em cima do armário. E os meus irmãos gostavam de mexer de vez em quando nessas coisas. Coisa de menino. Nervosa. Coisa de menino. Aí, nesse dia eles pegaram, trancaram tudo dentro do quarto onde tinha essas espingardas e me largou de fora. E só eu de menina, no meio do monte de menino. E eu querendo saber o que eles estavam aprontando, eles não deixavam ver. A curiosidade devia estar louca. Quando eles viram que eu tava tentando olhar, eles abriram a porta, aí meu irmão mostrou a arma, falou que se eu contasse pra alguém, eu ia ver, né, com ele. E aí eu falei, não vou contar, sentei na sala. Quando a minha mãe chegou, eu tava chorando horrores. Chorava assim igual uma criança. Aí, quer dizer, era uma criança, né? Aí minha mãe foi querer saber, né, o que tá acontecendo. Eu, mãe, como é que a gente faz pra gente ir pro céu? Aí minha mãe, mas como assim? Aí ela, não, porque a tia da salinha falou que se a gente não aceitar Jesus e a gente morrer e for pro céu, não vai pro céu e tal, né? Aquela coisa de criança que você cria isso na cabeça. Aí minha mãe, mas por que você tá falando isso? É porque eu vou morrer, mãe. Porque eu não consegui esconder nada da minha mãe, né? Aí eu vou morrer. Aí ela, mas como que você vai morrer? O que é isso, menina? Conversa estranha. Eu falei, porque meu irmão disse que se eu contasse o que ele tava fazendo, eu ia morrer. Então,
eu preciso aceitar Jesus. Aí minha mãe foi, sentou, conversou, explicou tudo. Aí nesse dia eu fiz a oração, aceitei Jesus. E isso me marcou, porque realmente foi sincera. Mesmo que foi na pressão, Não, mas era um foi desafio totalmente real, sincera. pra criança, ué. E isso eu levei pra vida. Já contei, assim, em outros lugares, né? Não, lógico que às vezes quando eu vou contar pra alguma criança, eu não conto muito essa parte. Mas eu conto que eu aceitei Jesus aos 8 anos. Foi verdadeiro, eu senti a diferença depois que eu aceitei Jesus. Aí eu fui mais para os trabalhos missionários, né? E a minha primeira experiência com palhaço foi mais ou menos nessa faixa de idade, porque a minha avó me empurrava, porque ela pegava coisas e punha no nariz para brincar de palhaço. Então a gente juntava os primos tudo na casa da minha avó, aquela coisa de domingo. Cara, que vó legal, hein? É, a mãe da minha mãe, ela era super legal. É, porque não E é ela normal brincava. isso, não. Tem Mas paciência, normalmente não. os parentes de palhaço não são normais. Não é verdade, não, é verdade, é não. verdade. É uma boa explicação. E aí eu brincava com ela, porque tudo que ela fazia, eu imitava. Então, se ela saía andando engraçada, eu ia engraçado. Se ela punha um trem no nariz, eu colocava. Então, essa foi a primeira experiência que eu fui tendo, né? Já a Batatinha, ela nasceu muito tempo depois. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a fazer palhaço mesmo. Muito tempo depois, É, entre muito 8 e tempo. 13 anos. Em festas de aniversário. Eu fazia animação de festa de aniversário aos 13 anos de Você palhaço. passou por essa tribulação? Passei. Meu Deus De vez em quando ainda Hoje faço. é pior, porque hoje tem o Zenzo. É, tem. Como tem? Enzo e Valentim. Os Valentina Pedrenguinhos, Lourenço, os Enzos, é desse jeito. Mateus, então, Aham. pensa. Passei sempre por são isso. presentes, Eu tenho, inclusive, tinha uma amiga minha que na época a gente fazia juntas, né? As duas de 13 anos, né? Aí minha mãe ficava, meu Deus, essas meninas arrumam coisa sozinha pra fazer. A gente Empreendedoras demais. fechava as festas e as duas ia fazer. A legal. mãe só tinha que levar. E aí, quando a Batatinha surgiu mesmo, assim, com nome e tudo, eu já tava, acho que com uns 20 e poucos anos. Eu não sei a idade certa, mas foi em trabalhos da igreja, né? Porque eu fazia muito trabalho na igreja com crianças. E as crianças começavam a brincar, me comparando, porque eu sempre fui muito pequena. E antes eu usava só um nariz pintado, não tinha um nariz bonitinho assim, né? E umas roupas... Ah, você pintava o nariz. eram uns macacõezinhos coloridos. Às vezes eu usava uns de plásticozinho, mas eles machucam muito o nariz, então... Aí uns macacõezinhos que eu usava e as crianças começavam a me comparar com tudo que era pequenininho. Foi uma criança também que me deu o nome da Batatinha. Então era tudo pequenininho, né? Copinho, não sei o que e tal. Até que um menino começou. Você é pequena, parece uma batatinha. E aí ele ficava me chamando de Batatinha. Até que na época a gente usou esse nome de Batatinha na igreja. Aí depois eu parei de fazer palhaçaria e voltei junto com o Panqueca. Sim. Aí eu até tentei mudar o nome, eu falei, não tem jeito. A gente pensou em todas as possibilidades de nome, vai Batatinha mesmo. Mas é... Já tem uma história. Então, E fica na cadeia alimentar, né? Panqueca acompanhada de batatinha, né? Tem que ter um pururuca, né? Tá tudo ali na alimentação. Na alimentação saudável. Ó, essa questão que ela falou também, pegando um gancho aí, do nariz, que no começo só vai sendo pintado, você não recebe É igual ainda. faixa de jiu-jitsu. Você tem que descobrir qual Porque nariz. o nariz é uma máscara, é a menor Menor máscara. máscara do mini mundo. máscara. É a menor máscara, né? Que se tem, né? No mundo. Então você só recebe depois que você já tem uma jornada, caminhar de construção mesmo. Porque é uma figura muito forte, né? O palhaço. Demais. E tanto para construir coisas legais, né? Arrebanhar, como também repelir. Né? Se não fizer direito, aí você assusta. Não, todo e eu mundo. acho mais... Ô, Rodrigo, acho que você falou isso aí é mais profundo. Porque eu acho que o palhaço, talvez, a máscara aí e tal, nos dá pra vocês uma possibilidade de falar o que quiser, tanto pro bem quanto pro mal. Né? Por isso que você pode atrair, repelir, porque o palhaço, ele é um coringa. Eu ia falar, o palhaço é um coringa, mas o coringa é um palhaço, né? Eu não sei se o coringa é um palhaço. Mas que tem essa capacidade de alfinetar o rei, né? E não ser mandado matar, né? Que é a questão do bobo da Bobo da corte, o bobo né? da corte, pois é. Então, é muito poderoso. Eu acho o palhaço muito poderoso. Até porque ele cruza a história, né? Ele tem o poder de não acabar, né? Ele quebra barreiras, Quebra né? barreiras, Onde né? ele chega, ele consegue desconstruir um ambiente, deixar tipo um equilíbrio ou animar, né? Pra cima, É isso, assim. falar o que quiser. Justamente, ele é livre.
Ele é livre, ele não tem... Eu ouvi, gente, eu não entendo muito de palhaçaria, eu tô aprendendo muito aqui e com outras conversas. Mas o palhaço, ele é você? Tipo, você não tá interpretando um outro ator, não sei o quê. O palhaço é você em outra idade, com a tua personalidade. Como é que é isso, assim? Mestre. Entendeu a mestre, pergunta? vou deixar Nos banhe com a Entendeu? sua sabedoria catedrática, Vai. né, de mestre que és. Sim, na verdade, eu vou usar uma palavra bonita, sabe? É um alter ego, né? Alter ego. Como se fosse um outro eu, né? E não é nada místico nisso, são características potencializadas que você tem, mas que tem uma conexão. Sim. Tem uma conexão, mas há também a construção que senão fica você. É assim, tem as duas coisas, você pode se aproximar, né? Ali, porque até esse papel que a gente faz, né, de clown, aproxima, mas tem o processo também de construção. Por exemplo, De construção de estilo, de voz, de comportamento. Na verdade, é como se vai fosse assim. amadurecendo, né? Como se Nascendo. o amigo dele, Rodrigo, que é um adulto, responsável, pai de família, Não cheio de faria responsabilidade. as coisas. Não tem como. Então, o que acontece? O Rodrigo tem que ser desconstruído. Aí ele vem aqui e acaba com o Rodrigo. Só que aí o que vai nascer? Mesmo que a Batatinha seja uma menina de 12 anos, ela não é uma menina de 12 anos. Ela buscou a menina de 12 anos em algum lugar. Então a gente vai construindo esse personagem com pedaços nossos. Legal. Depois da gente ter sido destruído. Entendeu? Porque não dá como, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Sou uma mulher preta, bem resolvida e tal, né? As mulheres, elas têm uma característica muito de beleza, né? De batons, de estética. Então, uma mulher em sã consciência jamais faria isso aqui, ó. Tchuki, tchuki. Não faria. Por quê? Porque é uma parte do corpo da mulher que a mulher quer usar blusa aqui. É crise, é uma parte que é crise, né? Pode Mas a tocar, palhaça destruída e construída novamente, ela lida com o corpo dela de outro jeito e como uma criança, sem nenhum tipo de pretensão, brinca. Então, é um pouco do teu, como ele falou, um superego, é algo que que na verdade, quantas mulheres não gostariam de pegar e fazer isso, né? Se libertar, De ter né? exatamente. E essa questão é importante, né, para quem está nos assistindo entender também esse termo, né, destruir, né, demolir, Desconstruir. tirar, desconstruir, porque assim, ó, o que nós entendemos o ator, né, no seu trabalho de construção? Enquanto tiver alguma coisa que está impedindo, não pode ser edificada outra coisa. É o mesmo princípio de que você quer fazer uma construção nova lá na sua casa. Então, se você não demolir tudo lá para ter toda a noção de espaço, Aí não é construção, é reforma. É reforma. É reforma. E o palhaço, Ótima ele nasce, metáfora, ótima ele metáfora. começa, né? Então, por exemplo, Panqueca, e junto com a Aleluia aqui, nós fizemos oficinas nesse festival e nós mostramos evoluções das roupas, por exemplo. As roupas também mudam, às vezes ele amadurece, cresce. O Panqueca, ele era parecido com a Batatinha. Ele era bem... Era macacão, né? Sim, aí ele foi mudando, porque ele foi amadurecendo. Eu lembro que era essa persona. menos cor, uma cor mais forte, Sim, né? aí ele foi crescendo pros lados também e tudo. Você vê a E hoje roupinha dele antes e depois. era fina, né? Fininho, né? Era uma listra só. né? Era uma listra só. Agora tem várias. Várias listras agora, Ó, né? você falando disso, do processo de construção, tem uma coisa da Batatinha que é muito engraçado, né? Como que eu falei da minha avó agorinha, né? Como ela teve influência Fala da nessa... sua avó. Maria. Honrado, Dona Maria, porque eu Vovó achei lindo isso Maria, aí. já Dona tá no Maria céu Deus, com Dona Maria é Jesus. top. Porque o Panqueca falou um negócio muito legal. Vó tá cansado, vó não tem paciência pra brincar A com o minha neto, né? tinha, a minha tinha, brincava e a gente tinha as brincadeiras de brincar de teatro. Que legal. Ela amava isso. Então, assim, minha avó teve uma influência nesse sentido, tanto que ninguém sabe disso. A roupa que a Batatinha usa é uma camisola. Aquela camisolinha que ela usa, era da minha avó. Ah, que lindo. Eu recebi, quando ela faleceu, ela usou aquela camisolinha nos últimos anos de vida dela, e aí foram dividir as coisas, né? O que cada um ia ficar. E me deram um baú que eu tenho lá em casa, um baúzinho branco com as bordas azuis, que eu amo aquele baú.
que esse não estava, porque é comum a família, né, morar no circo. Ele não, ele era um palhaço que morava no circo sem os filhos. Porque a ideia sempre do circo é essa, né? É uma coisa muito família. Muito, muito. As minhas meninas tiveram esse ano de 2023 uma colega que estudou na turma delas enquanto o circo estava num shopping perto ali no passeio. Sim. E aí a menina... E aí eles já têm isso, tem uma cor, vai nas escolas, já tem toda a argumentação. E aí, por causa da colega, elas foram no circo e elas ficaram impressionadas que a menina tinha uma participaçãozinha no número, mas estava lá fora vendendo pipoca, vendendo não sei o quê, porque é o business da família. Sim. Então, Sim. faz tudo. Ela falou, pai, fiquei impressionado com a minha colega. 12 anos, a menina fazia tudo, né? Desde vender, apresentar. Hoje tem isso, né? Apresenta, vai lá, apresenta. No intervalo eles vão na arquibancada. Vender a pipoca, vender a lembrancinha. Aí colocou minhas filhas num lugar melhor, porque ela tinha autoridade para isso, a menina. Eu achei muito, muito legal isso. Empreendedorismo. Mas assim, né, a palhaçaria, ela dá uma chancela, né, pra gente. Além desse ambiente da arte em si, né, que é o picadeiro ou o palco, né, eu tenho uma experiência com a palhaçaria no hospital e, assim, como foram muitos anos, né, quase 18 anos trabalhando dentro... Não façam as contas da minha idade. Trabalhando dentro de um hospital, a gente conseguiu inserir um projeto dentro dessa unidade de saúde, né, sequente. Então a gente até um médico estava terminando o doutorado dele e ele queria fazer, ele percebeu que as crianças que eram visitadas pelos palhaços ficavam menos tempo internadas. Ah, maravilhoso. E aí ele fez uma pesquisa. Maravilhoso. Aí ele disse assim, vocês fazem favor para mim, vocês não vão visitar esse leito. Eu digo, mas as crianças vão ficar tristes. Aí ele disse, mas é para uma boa causa, é para uma pesquisa. E aí o resultado da pesquisa... Aleluia, nem sabia o que era pesquisa, mas achou legal. Achei legal. E aí a gente conseguiu ter isso, né, publicado como resultado. Já tinham desse tipo de pesquisa com os americanos, né, os gringos, mas assim no Brasil são poucas pesquisas que tem, né? E aí ele fez essa pesquisa durante 6 meses. E aí os palhaços visitavam as crianças, ele anotando, como ele era o pediatra-chefe, ele podia ter acesso aos prontuários. Ele disse, gente, é impressionante. Uma criança visitada 2 vezes por uma trupe de palhaços, os soldadinhos dela brigam mais rápido e ela tem ânimo para sair do hospital. Isso é maravilhoso, aleluia, isso é maravilhoso, maravilhoso. Posso fazer uma pergunta muito de leigo, assim, muito... O Pat Adams existe? A história é real. A história dele é real. É real. Sim, ele é um médico mesmo. Ele fundou um hospital todo diferentão. No filme, eu vi o filme, né? E amei o filme, maravilhoso. Achei muito parte bom. do filme, é uma... Mas ele tá vivo ainda? Eu não sei. Eu não sei, mas eu tinha uma última pesquisa que descobrir agora. Ele não é um cara muito idoso, não. Provavelmente sim. E até porque, assim, né, a gente quando fazia, no projeto que a gente fez em Manaus, nós, inclusive, muitos palhaços nasceram lá, porque como a Ele não é muito idoso, assim, então você é muito carinhoso, né, Panqueca? Que eu olhei aqui, tá com 78 anos. Não, garotão. Tá jovem. Você com 78 vai o quê? Da pirueta, né? Mas, rapaz... olha, ele é uma figura, né? Esse cara é figuraça, que legal. Olha, aleluia, acho que era bom a gente comentar aqui, né? Batatinha que tá de Tatá. Que boa essa pergunta, porque tem que ter a vibe, tem que ter curso, tem que saber. Não é brincadeira. Não é. A brincadeira não é brincadeira. É um outro universo da palhaçaria, Doutores da Alegria. Outro universo, tá? Mas é um outro universo porque virou um grande business? Não. Porque cresceu na credencial mesmo de técnico, de estudar e... É porque você precisa saber chegar, lidar
e até as piadas, tudo é tem diferente. que o palhaço Panqueca, para poder entrar no pronto-socorro lá que a Jaqueline trabalhava lá, os palhaços tinham os 2 meses de treinamento. Isso. Ele só O podia entrar Panqueca, quem passava pelo treinamento. O Panqueca mesmo não consegue fazer esse trabalho em alas hospitalares. Descontrolado. Porque ele tem... Tá medicado. Não, o Panqueca, como ele tem uma certa liberdade, então ele não é benéfico dentro de um hospital. Né? Não que ele vai fazer alguma coisa errada, mas eu experimentei e eu vi que precisa assim ter níveis muito mais afinados. Você tá falando de disciplina ali, Sim, muito mais porque, afinado. na verdade, menos improviso, menos Não, ironia. Não pode, mas tem que ser a piada certa. Né? Por exemplo, você não pode chegar e dizer, você tá bem hoje? Não tá. Claro que não. Senão Ele não tá bem. Se eu tivesse, eu não tava aqui, né? Então tem crianças que são em estados que você sabe, quando os palhaços recebem o treinamento. Ok, eles- aprende a fazer a leitura. Exato. Então quando você entra para ir às visitas, aí a assistente social, a pessoa que vai conduzir, ela diz, essa ala são de crianças que sem possibilidades, só milagres. Entendi. Então você já é avisado com o que você tem que fazer. Entendi, tem um limite. Tem um limite. Essas crianças, vocês podem tirar sarro, brincar, que ela só tá com a tudo perna bem. quebrada, só foi um acidente, tal, você pode brincar. Só levou um tiro do irmão, igual na... E aí eles vão dando as medidas. Então, quando tem um treinamento para os palhaços, o cara já é palhaço. Aham. Só que aí ele vai lá pro treinamento Entendi, e lá ele faz isso que você tá falando. Entendi. Tem um teste. Sensacional isso. Um testezinho Porque não é pra ver largado, se o- não é largado, é Não. sério. Qual pra mim a dificuldade? Eu usar essa palavra assim, o negócio do palhaço é sério, né? Mas essa O Panqueca, né? Pra mim é difícil, porque eu tenho um lance de abraçar, de apertar, e não pode. Não pode E, assim, então tocar. tem que ficar muito controlado, sabe? Até qualquer Né? coisa que você for levar tem que ser autorizado. Porque eu trabalhei uma época Dá um assim. presentinho. Você não pode levar qualquer coisa. Tudo tem que comida não passar pelo- não Eles pode. têm que autorizar. Bombons, nada disso. Até Claro, um porque tem livrinho, tudo dieta, tem que né? passar tem que pela. esterilizar tudo. Então, assim, é um controle. Para um palhaço é muito difícil. Um palhaço que faz hospital pode dar Legal. para ele um prêmio, porque não é legal. fácil, Não é é fácil. muito controle. Então o né? Petiadas é top, porque ele fez o hospital. Sim. Ele não Ele só já montou. trabalhou no Salve e Construir. Brincadeira, é porque eu acho aquele filme muito bonito. Até porque é o Robbie Williams, né? Que é um ator que marcou muito a nossa época e tal. E que é uma grande lição, né? Um cara daquele que ele era super cômico por natureza sim. e morreu em depressão, né? Sim, Tirou a no vida. final. É muito triste. louco É porque aí que vem a questão, né? De você, como palhaço cristão, entender esse papel de Jesus na sua vida, né? De ser essa alegria, né? Verdadeira e tal. Então, assim, o que acontece? A gente, como... Isso é uma outra coisa muito delicada, né? Por exemplo, ontem eu tirei a oferta da igreja. Algumas igrejas, algumas pessoas iam achar que é isso, um palhaço fazendo isso, né? Então as pessoas querem colocar alguns limites pra gente e em alguns lugares que não é necessário. Então também ser um palhaço cristão também requer da gente alguns posicionamentos. Ok. Porque se eu estou com um grupo de crianças e eu vou fazer um apelo, elas vão todas aceitar Jesus. Claro. Nenhuma criança vai dizer não pro Claro. palhaço. Então a gente como palhaço também precisa ter esse equilíbrio, né? De onde é que eu posso até apresentar, isso é na minha concepção, eu posso até apresentar um plano da salvação. Mas essa coisa assim, você quer Jesus, eu tenho que tomar cuidado. Porque todos vão dizer sim mesmo que não queira, né? Até pela influência do grupo, pelo poder do palhaço, porque o palhaço é muito poderoso, gente. Isso é um fato. Isso é um fato. Poder, então, é muito bom isso. Legal demais. Então assim, você tem que medir o lugar, né? Você vê as pessoas veem a gente rindo, né? Fala assim, você tem a liberdade de falar o que você quer. Mas o palhaço tem que ser muito inteligente, porque até no falar o que ele quer, ele tem que tomar cuidado para ele não ferir o coleguinha, né? Então a gente tem essa liberdade da fala, né? De ser autêntico, mas mesmo nisso, nós precisamos ter um certo cuidado e mesmo com toda a liberdade que Deus nos dá,
né? Nós temos que ter essa linha aí, porque né? o humor, ele dá isso, e o palhaço, ele potencializa esse humor pela persona dele ali. Eu acho isso demais, gente, demais mesmo. Tô até uma inveja assim aqui, ó. Aí essa coisa de falar de Jesus com o palhaço, a gente tem uma experiência, a gente chegou numa comunidade no centro de Manaus e, o menino já tá ali com o nariz, mas foi influenciada a criança. Então, ficamos no centro de Manaus e eu vi um projeto muito bonito, rico, muito bom assim, prédio bonito, auditório, lugar para oficinas, cozinha. Aí a moça falou, mas eu não consigo trazer a comunidade para cá para dentro. Eles não se sentem pertencentes desse lugar. Aí eu disse, você quer que eles venham para cá em quantos dias? Se acha, né, essa pessoa? Corajosa, aleluia, aí ela disse, não sei, eu digo, eu vou marcar uma palhaciata. E aí nós vamos combinar com um evento dentro daqui, mas você vai ter que aguentar, porque a galera vai entrar. Ela, ai, será? Aí nós fizemos isso, eu convoquei a palhaçada toda. Como a moça falou. Será? Aí fizemos a palhaciata na comunidade, né? Música, tambor, gritando e tal, e convidando eles para irem para esse lugar lá que tinha. Quando a gente olhou, a galera toda atrás, velho, criança, todo mundo atrás. E aí abrimos as portas e eu ainda tenho, um cara tá fazendo assim pra mim. Tenho ainda 30 minutos. Então, e aí o lugar lotou. A moça que fez será chorou, emocionada, porque ela já estava há 2 anos com tudo montado e não começava o projeto. Então acho que o palhaço também é isso, ele vai lá e ele não arromba a porta. Ele bate tão suave, sabe, que as pessoas ficam assim tão constrangidas com a nossa sinceridade, que aí elas abrem a porta, né? Sim. Vou fazer uma pergunta aqui. Ser palhaço é pra todo mundo? Não. Atuar, ser ator, eu falo que vai além. Sim. Mas palhaçaria não. Inclusive o Boal fala que... Desculpa, eu não entendi. Tá, assim, ó. Ser ator pode ser abrange mais pessoas. Sim, ok. Porque o Augusto Boal fala assim que todos podem fazer teatro. Inclusive os atores. Excelente, né? Excelente. Ou seja, mais pessoas, mais palhaçaria, teatro, clown, né? É assim, tem gente, Kiko, que veste de palhaço. E tem gente que é palhaço. Sim. Tem muita diferença. Sensacional, mas é porque essa é uma pergunta que eu nunca fiz, assim, que eu nunca me fiz. É porque eu tô curtindo muito, tô aprendendo muito aqui, entendeu? Então é muito. Tem um outro cara brasileiro, assim, que eu acho que ele já fez palhaço, que é o Márcio Balas, né? Sim. O Márcio Balas, ele tem uma cara de palhaço, não é possível que aquele cara nunca foi. O do Cirque Soleil também, eu até citei ele, o Marcos Cazu também. Ele hoje é o palhaço mais famoso brasileiro, né? Trabalhou no circo do Marcos Frota também e tal. Legal. E a gente tem uns palhaços muito assim, tem o Ezio, né? O Ezio é um cara assim, um palhaço das antigas. Ele tem até um espetáculo dele que é o Circo do Só Eu. É famoso esse faz esse espetáculo, que é um espetáculo sozinho, é 1h40. Não, sozinho não, Kiko. Só eu. Mas é que o senhor é pastor, né? Ele é pastor e te respeita, né? E aí tá todo mundo gravando. Se fosse assim no palco, eu dava uma. Se fosse no palco era sensacional, levantou a bola fácil demais, né? Então, assim, existem muitas pessoas que são. A própria Nilceia Figueiredo, pra mim, a Nil ela é fantástica. Então, né? eu queria honrar a Nilceia aqui, porque já é a segunda vez que eu tô participando do podcast, que o nome dela vem assim, e é importante ela saber disso, cara. Eu acho que é importante a Nilceia saber o valor dela, a importância dela, a influência dela. Eu acho que quem falou dela foi a Alana, que é lá do Rio, no outro podcast, que também já trabalhou com palhaçaria, ou trabalha. Cara, é muito legal, a Nilceia precisa saber dessa importância. A gente andou muito mais perto, mas a vida afasta, as agendas afastam, é assim mesmo, né? O Ari, o marido dela também, muito querido. Mas eu achei tão bonito, assim, vocês falarem da Nil, assim, é muito legal. Eu gosto muito de honrar as pessoas que precisam, todo mundo precisa. Ela é uma mãe, ela é magrinha, pequenininha, mas ela é
pariu muitos palhaços, né? Sim. Inclusive, vou encontrar ela. Olha o tamanhozão desse palhação, né? Não, e eu confesso pra vocês que quando eu vi, a primeira vez que eu vi um palhaço crente, foi a Nil. E foi surpreendente, foi aqui no festival. Ah, que legal. Então, quando eu a conheci, eu fiquei encantada, porque eu sempre gostei de palhaço. O primeiro contato que eu tive com palhaço foi com os Trapalhões. Né? Eles foram na minha cidade. Sério? Ao vivo. Em circo? Em circo. Foi o Dedé, o Didi, Agora eu fiquei curioso o pra saber que Zacarias. ano foi Nossa, que isso. top. Eles eram ainda ralantes. Ralantes, é. Que eu sou conservada. E eles foram na minha cidade para num circo, lonona mesmo, o prefeito levou, né? E foi uma luta para entrar. Mas meu pai era influente. E aí a gente conseguiu entrar. Então, o primeiro contato que eu tive foi com eles, né? E eu achei incrível. Eu sempre amei palhaço, sempre achei assim algo meio que eu não conseguiria tocar, né, como artista. E a Nilceia me fez sentir que era fácil, Que legal. que era simples, né? Que legal. E que era só eu ser eu, numa potência mais autêntica. Eu acho que seria isso. Então a Nilceia pra mim foi essa pessoa que me disse, vai, você consegue, não é difícil, né? Que legal. Ela, pra mim, foi a referência feminina. Pra mim. É porque mesmo. eu não tinha referência nenhuma. Feminina. Eu só tinha tido professores de clown, nenhuma professora. Interessante, é mesmo. Eu fiz. Muito bom. Eu É um fiz espaço de muito é porque assim. Ele tocou no assunto legal. É porque esse espaço, esse meio da palhaçaria, geralmente é homens que fazem. Você não vê muitas É verdade, mulheres é verdade. fazendo. Tinha até um certo, digamos assim, preconceito com mulheres que faziam. Não, mas em 10 minutos você tá liberado aqui, tá? Fique tranquila. Então, assim, pra mim, quando eu vi a Nilceia a primeira vez fazendo, pra mim foi. Redentor. Eu fui Legal. pra outro planeta. Maravilha. É porque, pastor, é assim, o palhaço é um universo, como todos muitos outros, masculino. Sim. Existe uma vertente de palhaçaria feminina Aham. muito grande. O movimento no Brasil começou e, por exemplo, tem a Mafalda, que é uma palhaça lá em São Paulo, tem a Nicéia, que é do Rio. Do Rio. Em Manaus nós temos a Ana Oliveira, que é a Ela. Então, assim, nós temos vários, temos a Aleluia em Manaus, Claro. né? Aqui em Fortíssimo. Goiânia tem o Juca Mole e a Ana Banana, que são dos são Abriski. maravilhosos. São, Então- é um casal que... Então a palhaçaria é algo assim que nos últimos 10 anos ela deu um, né? Aham. As pessoas entenderam, e eu acho que até por causa dessa angústia que os seres humanos estão sentindo, essa coisa dessa doença nova aí, né? Depressão, não sei o que, essas coisas da Coisas alma. emocionais, O palhaço vem e ele é cura. E é mesmo, sabe porque eu convivendo com vocês e conversando com outros artistas, eu entrei numa crisezinha que a gente se perde da gente mesmo criança. Quando a gente amadurece, fica adulto, a gente deixa de ser a gente legal que a gente era. E eu falei, cara, eu já fui um Kiko legal pra caramba quando eu era criança, que fazia um monte de coisa que eu não faço mais hoje. Tipo, desenhar, escrever. E aí eu falei, cara, eu acho que eu tô precisando me reencontrar. E Mas muito o palhaço papo da. faz isso. Mas isso brotou muito legal pra mim no papo de palhaçaria. Que eu fiquei pensando isso, cara, que interessante. Por isso que eu falo que o palhaço é muito poderoso. Uma pergunta, e os que têm medo de vocês? As crianças que têm medo, que tem umas crianças que têm medo, né? Tem. Como é que vocês lidam? Tem como ou tem que deixar? Vai lá. Eu Não sempre- vai, eu quero, vai, faz. Eu falei muito. Não, que eu tá legal. falo? Eu sempre, o palhaço é É o que eu tô seguinte, perguntando pra eles, Natália, porque eles estão. uma regra, né? O palhaço, ele nunca, como ela disse, ele nunca invade. Sim. Então há uma conexão. A pessoa diz sim. Ah, ok. Se ela diz Libera, não, liberou. não, você Não. dá licença. Daqui a pouco, às vezes, eu já entrei uma vez na igreja e a senhora, o primeiro grito que eu escutei muito, mas muito claro foi: sangue de Jesus tem poder, palhaço na igreja, o mundo tá acabando. E no final a senhorinha chegou abraçando, falando assim: que eu gostei demais de você. Mas, não, Panqueca, não invadi. Panqueca, eu Deixei ela lembro um do tempo. culto que a gente tava lá em Anápolis, que quando você entrou, você tava sozinho, ou você Sim, tava com furreca. com furreca, a menina saiu correndo, foi lá pra trás do som, chorando, desesperado, um adolescente, eu me lembro, e vocês foram lá. Sim, foi específico isso, porque
ela queria perder o medo de palhaço, nós oramos com ela. Foi. E ela tremia, depois a gente foi Ela orando teve e um pânicozão grandão. foi deixando de tremer. Então, assim, eu acho que é regra geral, né? Se teve conexão, vai. Se não teve, espera Não um vai. tempo. Cada um tem um tempo, Top. né? Top. E assim, ó, uma das coisas que o palhaço é respeitoso. Aham. Nós somos respeitosos, né? Parece que não, mas é, né? Parece que não. Parece ser mesmo. Mas Parece é. que o palhaço consegue entrar com esse jeito aí, não invasivo, Sim. mas Na minha cidade seria enxerido. não, Enxerido é antigo esse trem, né? mas Deve ser enxerido. não fabrica mais, né? Não, fabrica não. Sou conservada. Gente, pra partir pro final, e primeiro eu quero agradecer demais, porque, poxa, eu tô muito feliz, aprendi muito aqui hoje. Espero que o pessoal que tá assistindo curta também. Eu queria que vocês deixassem uma palavra final, assim, uma mensagem final, seja a Aleluia ou a Jaqueline, seja o Panqueca, o Rodrigo, seja a Batatinha ou a Natália. Deixa uma mensagem final aí pra galera que tá participando com a gente. Muito obrigado pelo espaço. Espero que muitas pessoas assistam, se encontrem, se sintam desafiados ou queiram também aí descobrir algum desafio, né? E a mensagem que eu quero deixar é o povo cristão, ele precisa encontrar essa liberdade em sorrir, essa alegria novamente em sorrir, dar gargalhada mesmo. Cristo, ele aproximava-se de crianças, né? As crianças se aproximavam dele, porque eu acredito que a mensagem era também divertida. Então, assim, vamos sorrir mais, vamos ser mais leves, pelo menos tentar, né? E esse é um pedacinho da nossa missão. Eu sempre acho assim, né? Quando você conseguir ser bíblico, seja. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Né? Então, pegando a deixa dele aqui de que a gente precisa sorrir mais, obedeça a palavra de Deus, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele não diz que é o grito, ele não diz que é o reteté, ele não diz que é o... Não, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quanto mais fraquinho você tiver, você pode se encher da alegria do Senhor e aí vai dar certo. Natália. Então, eu acredito muito na questão de você escrever as suas histórias e você acreditar nelas e se tornar parte delas. Eu tomo isso pra mim. E aí tem um filme que eu curto bastante, que ele tem uma mensagem muito legal, que é o Peixe Grande, Big Fish, do Tim Burton. Amo. Que ele tem uma frase mais ou menos... Da minha vida, esse filme. que é mais ou menos assim, um homem repete tanto as suas histórias que ele se torna parte delas. Então, eu acho que o palhaço, ele traz isso. Ele conta tantas histórias, ele acaba fazendo parte da sua própria história e da história dos outros. Porque ele marca as pessoas, ele deixa um rastro por onde ele passa e ele transforma e cria. Então, é essa mensagem que eu deixo para todo mundo, Que lindo. né? Ouse sonhar os seus sonhos, acreditar, realizar, é isso aí. Isso. O Manda um pessoal arroba. mostrando o relógio pra mim, eu não quero olhar. Gente, já tá acabando. Já calma, estamos calma, indo. tá acabando. Eu só manda um arroba aí, uma rede social. @Rodrigo Aleixo com X, numeral 1, tá? Ai, eu até cansei. @cia.artecristã ou @JaquelineArte. Legal. Jaqueline Queué. Que eu Jaqueline brasileira. Pode fazer o jabá, convida a gente, né? Pode É, convidar. já- gente, pode A gente convidar, vai gente, levar Vocês são convida. facinhos, né? Vocês Só são faço e faço. Pode convidar. Olha, se pagar minha passagem pra sair de Manaus, eu faço. É caro pra caramba. Se né? tiver lanche, melhor ainda. Mas assim, comida. já pagando a passagem, eu até Já pago. ajuda. Tá. O meu arroba é @TataMirandaF. Só isso, @TataMirandaF. Maravilha, gente. Obrigado demais. Aprendi muito. Aí, como fala todo mundo, né? Curte, compartilha, manda aí, envia. Isso. Nas redes sociais, Cia Rema, oficial. Regar, né? Regar, a Regar. Não falei da Regar, obrigado. A Regar é a rede de conexão, onde a gente se comunica, onde a gente se fortalece, onde um abençoa o outro, né? E é uma rede aberta para quem quiser fazer parte. É isso aí. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, moço, que ficou Obrigada. ouvindo as informações, tá, moço? Obrigada. Ah, de moço. Falou, gente. Um abraço. Tchau.